Galera, vou começar aqui a revisão para vocês aí, passar rapidinho aí que a gente vai ter a revisão ao vivo também, né? Bom, então aqui foi os conteúdos que a gente foi passando, né, durante as aulas aí. A gente falou sobre a parte de consumo de ar de atuador de simplização, né? Que a gente tem essa relação aqui que a gente precisa calcular, né? A gente vai ter a pressão de trabalho que vai ser do sistema e a relação ela se dá por essa conta aqui que a gente vai fazer, tá? Então esse R aqui é a relação, tá? Então esse D vai ser o diâmetro do êmbolo lá que a gente vai ter daí, se caso tiver na prova de vocês, tá? Bem simples de resolver. O S é o tamanho do curso do atuador. O N vai ser o número de cursos por minuto, tá? Bem simples de resolver isso daí, tá? Então o consumo lá a gente vai ter em metros cúbicos por minuto ou litros por minuto, tá? Vai depender da situação lá do que pediu o enunciado, tá? Aí, pessoal, a gente também tem lá o atuador de duplação, tá? Então, de duplação, a única diferença é que a gente vai ter o diâmetro da haste e o diâmetro do êmbolo, tá, galera? Então, daí a gente vai ter dois diâmetros aí para colocar na nossa conta aqui, tá? Então, lá a gente vai ter a mesma coisa lá, o curso, né? O número de cursos por minuto, a relação e aqui o pi, que é 3,14, tá? Vamos pro próximo aqui. Aí, pessoal, eu coloquei essa imagem aqui para frisar para vocês aqui, ó, tá? Que cada componente que vai ter no sistema lá, ele vai ter um consumo de ar que vai estar marcando em PCM, tá? Daí tem uma tabelinha que eu coloquei para vocês, já coloquei lá o formulário, tá? No EAD para vocês utilizarem. Para a gente transformar de PCM para metro cúbico, é só a gente pegar o valor, né, em PCM, e multiplicar por 1,7, que a gente já tem esse valor aí de PCM para metro cúbico, tá, galera? Então aqui a gente tem a forma aí de fazer o cálculo, né, ó. Tem como a gente fazer o cálculo aqui, ó, dos componentes, né, que vão estar no sistema, né, quantidade, né, no componente que vai ser o somatório aqui, ó, da vazão, consumo de componentes, tá? E daí o que aqui, na realidade, a gente vai utilizar para encontrar a vazão que o compressor vai ter que ter, né, para atender esse consumo aqui desses equipamentos, tá? Então, esse E grandão aqui, lembrando, né, que é de somatório, então vai ter vários componentes no sistema, né? Então a gente vai somar todos esses componentes aí. E no caso aqui, ó, se a gente tiver mais de uma ferramenta, né? Então a gente vai pegar essa ferramenta aí, né? Multiplicar pela quantidade de horas, né? Que a gente vai usar e assim por diante, igual eu fiz com vocês nos exercícios anteriores, tá? Então a gente soma todos os consumos que a gente tem, né? E a gente tem o somatório aí da vazão do consumo dos componentes, tá? Para a gente encontrar lá a vazão que o nosso compressor tem que ter, a gente tem que ter a somatória total, né? Do consumo dos componentes aí, vezes 100, que isso aqui é uma constante que tem na fórmula, né? Aí o K ele é o fator de ampliação lá, né? Lembrando que se der em porcentagem lá, né? Vamos supor que seja 5%, né? Eu pego 100% e somo mais 5%, tá? Então 100% lá é 100 dividido por 100, né? No caso, vai dar 1, tá? Então daí eu só somo daí. Só que daí tem que dividir esse outro cara. Vamos supor aqui no caso aqui é 20%, né? Que é 1,2. Então é 120% aqui no caso, tá? Então para mim somar lá, né, eu não posso pegar e somar direto. Vamos supor que fosse 5%. Eu tenho que dividir os 5% por 100, né, e depois somar no 1 aqui, tá? Então no caso ficaria 1,05, tá? Aqui. Para esse cara aqui, ó, que é o coeficiente de inserção do compressor, a gente tem o tempo total, né, que ele vai estar trabalhando. Aqui, ó. Então é o tempo de trabalho e é o tempo de parada que o compressor ele vai ficar parado, tá? Então aqui, ó, o tempo funcionando é dividido pelo tempo funcionando mais o tempo parado do compressor, tá? Então aqui a gente tem em porcentagem esse valor, tá? A gente multiplica por 100 para ter o valor em porcentagem. Então daí o K, se tiver entre isso daqui, a gente coloca aqui, substitui o K e divide pelo que a gente encontrar em porcentagem aqui, tá, galera? Só substituir aqui, ó, tá? Lembrando lá que
esse cara aqui, né, ele vai estar em minutos ou horas, tá? Se a gente for trabalhar, eu prefiro trabalhar com tudo em minuto, tá, pessoal? Então o que a gente faz lá? Se tiver 2 horas, a gente converte as 2 horas para minuto, né? Então a cada hora a gente tem 60 minutos. Então se fosse 2 horas, era a gente só converter lá para 120 minutos daí, tá? E assim por diante, tá, galera? Então a gente pode fazer dessa maneira aí, tá? Tanto para o tempo de trabalho quanto para o tempo de parada do compressor aí, tá? Então aqui tinha um exemplo que eu coloquei para vocês, tá? Ó. Então aqui no caso aqui, ó, tinha a quantidade de furadeira, lixadeira e assim por diante, tá? Então lá pra gente calcular lá o QC aqui, ó, tá? É só eu pegar aqui, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Só eu pegar aqui, ó, multiplicar 4 vezes 8 vezes a taxa de utilização, galera. A taxa de utilização lá, no caso aqui é 30%, tá? Então eu pego 0.3 e multiplico todo mundo aqui, ó. 4 vezes 8 vezes 0.3, tá? Então aqui eu tenho uma parcela do consumo dos equipamentos, tá? Para mim ter o total, né, eu tenho que multiplicar esse cara aqui, ó. Multiplicar tudo isso aqui, tá? Coloco entre parênteses aqui, coloco entre parênteses, tá? Resolvo isso daqui e depois eu vou somando todo mundo, tá? Então a hora que eu encontrei o valor aqui, ó, tá? Isso aqui vai estar em PCM, tá? Ó, porque aqui aqui está em PCM, tá? Então multiplico tudo isso aqui, multiplico tudo isso aqui. A gente pode fazer dessa maneira, resolve tudo isso aqui, resolve tudo isso aqui, resolve tudo isso aqui, ó, que é multiplicar 4 vezes 6 vezes 0,25, tá? Que é a taxa de utilização, 25%. 25 dividido por 100 dá 0,25, tá, galera? A mesma coisa para os outros aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, que é 5%, vai dar 0,055, tá? Que é 5%. 5 dividido por 100 vai dar 0,05, tá? Então não se esqueçam disso aqui, ó. Se vocês pegarem e multiplicar isso aqui direto, vai dar errado a conta, hein? Toma cuidado aí, tá? Então multiplico aqui, ó, 4, que é a quantidade, vezes o consumo, né, em PCM, vezes a taxa de utilização, tá? Multipliquei, resolvi tudo isso aqui, ó. Encontrei o resultado final da multiplicação de todos, né? Então depois é só eu somar isso daqui, que encontrei daí o consumo, né, do sistema aqui, ó, tá? Encontrei o consumo do sistema. Aí se eu quiser daí encontrar a vazão desse cara, né, eu pego lá o consumo total que eu encontrei aqui, ó, jogo aqui, multiplico, né, vai ter lá isso aqui vai ser dado, né, no enunciado, vai ser dado o fator de ampliação e também vai ser dado lá o tempo de trabalho do compressor e o tempo de parada. Então é só jogar os valores aqui depois e encontrar a vazão lá do compressor para atender esses sistemas aí, tá? Que tem a força de avanço e retorno. Isso aqui eu não vou colocar para vocês, tá? É só para relembrar que tem essa fórmula aqui também. Tipo, pode ir para próximo. Daí tem sequência de movimentos também, né? A sequência lá a gente vai ter que avanço vai se dar pelo maisinho e o retorno vai se dar pelo menos, tá? Então aqui é avanço, avanço, retorno, retorno. Então o A avança, o B avança, em seguida o A retorna e depois o B retorna, tá? A gente tem esse diagrama de trajeto passo. Isso aqui eu não coloquei na prova para vocês, tá? Que eu não fiz nenhum exemplo para vocês. Então isso aqui eu não coloquei na prova. Aí que eu coloquei na prova foi simbologia, tá? Para vocês resolverem, tá? Então lembrando lá, né, que a gente vai ter a parte de simbologia. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Então a gente vai ter simbologia lá, vai ter elemento E, vai ter válvula, tá? Então o que vocês precisam estar atento, né? Qual que é a forma que o elemento E ele trabalha? Que tipo de sistema, né, que o elemento ele usa, né? É uma válvula de simultaneidade, né? Então a gente vai ter um comando bimanual trabalhando junto com esse cara, né? Então além desse cara a gente pode ter um comando bimanual com 2 válvulas em série aqui, tá? Então tem que estar atento a isso daí para depois não ter problema, tá, pessoal? Beleza, galera? No mais era isso daí, né? Eu coloquei aqui também o formulário para vocês que tá lá no EAD, tá? Então no EAD lá tem o formulário, só colocar os valores na fórmula e resolver, tá, galera? Sem complicação nenhuma aí para vocês, tá? Daí como a gente vai ter a revisão ao vivo, né? Eu fiz um
um resumo breve para vocês do que a gente teve aula aí, né, nessa segunda etapa, tá? Daí na aula ao vivo a gente tira mais dúvida, né? E eu explico melhor algumas coisas que vocês tiverem com dúvida ainda, tá? Beleza, pessoal? Falou, até mais.